Você já sofreu algum tipo de injustiça que a sua única vontade era de revidar o que fizeram com você? Talvez palavras fora de contexto, talvez traições, decepção ou atitudes que deixaram marcas profundas na sua vida. É sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar com você sobre amor, não é sobre vingança. Porque nós estamos lendo o capítulo de número 15 do livro de Juízes. E nesse capítulo nós encontramos Sansão vingando a sua esposa, vingando o seu sogro, trazendo um transtorno enorme no relacionamento de Israel com os filisteus. Deus tinha chamado Sansão para uma missão. Deus tinha chamado Sansão para liderar o seu povo. Só que Sansão escolhe liderar o povo de Deus com violência contra os filisteus, com vingança contra os filisteus, ao invés de obedecer plenamente ao Senhor. No capítulo 15 de Juízes, que é o capítulo que estamos lendo hoje, no versículo de número 20 diz que Sansão governou o povo de Israel 20 anos, na época em que os filisteus dominavam aquela terra. Para eu entender melhor como é que estava essa situação, o livro de Juízes vai me retratar um dos piores momentos na história do povo de Deus. Eles viviam um ciclo de pecado, desobediência. Eles se arrependiam, clamavam ao Senhor. Deus proporcionava libertação para o povo. O povo começava a viver em paz. A prosperidade começava a chegar na realidade do povo de Deus. E o que o povo de Deus fazia? Optava pelo pecado, optava pela idolatria, fazia a opção de se distanciar do Senhor, de se distanciar de Deus. E uma das coisas interessantes é que o livro de Juízes, ele lá no último capítulo, capítulo 21, no versículo 25, ele diz que uma das razões de tudo isso é porque ao invés deles obedecerem ao Senhor, eles estavam em busca de uma liderança humana. Diz assim o verso 25, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava certo. É nesse contexto que nós temos os filisteus dominando o povo de Deus. Você já pensou ser dominado pelo inimigo? Era o contexto que Israel estava vivendo naquele momento. E os filisteus, eles tinham um diferencial. Militarmente, eles eram superiores a todos os outros povos, porque eles tinham capacidade de fazerem os seus armamentos, eles sabiam como lidar com ferro. Imaginou? Então, outro detalhe importante, Israel vencia as outras nações não porque tinha estratégia militar, mas porque o Senhor dos Exércitos, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, estava ao lado deles. E aí, quando a gente começa a olhar o capítulo de número 15, nós observamos vingança, dor, violência e tudo isso provocando ainda mais vingança, dor e violência. Só que existe um fato no capítulo 15 que dói no coração. O povo de Israel estava numa situação de escravidão. Eles estavam sendo escravizados pelos filisteus. Eles estavam sendo dominados pelos filisteus. Eles estavam sendo roubados pelos filisteus. Mas eles se acomodaram com tudo isso. Eles se acomodaram. Ao invés de lutar contra o inimigo, eles estavam acomodados com toda essa situação triste que o povo se encontrava. Tanto que a própria liderança de Israel chama Sansão e reclama com ele. Por que você está arrumando essa encrenca com os filisteus? Você não sabe que eles é quem mandam na gente? Melhor, vou ler o texto. Capítulo 15, verso 11 de Juízes diz assim: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Isso é uma vergonha. Uma vergonha para o povo de Deus. Uma vergonha para quem conheceu a vitória que só o Senhor pode dar. Uma vergonha
para aqueles que sabem que o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, é aquele que proporciona liberdade, segurança, vitória sobre qualquer tipo de inimigo, qualquer tipo de batalha, qualquer tipo de guerra. O povo já havia se acostumado com o domínio dos filisteus, com a situação de escravidão. Eles já estavam tão acostumados que não estavam mais lutando pela liberdade. Eles estavam aprendendo a conviver com a opressão. Que lição eu posso tirar para a minha vida e você para a sua vida? O nosso inimigo hoje é o pecado. O pecado que nos distancia do Senhor. O pecado que tanto mal faz à minha vida, à sua vida, quando escolhemos desobedecer a Deus. E quantas vezes estamos acomodados com o pecado? Não estamos lutando contra o nosso inimigo, o pecado. Muitas vezes, ao invés de lutarmos contra o pecado, ficamos querendo encontrar desculpas para o pecado. Então, vamos aprender com o Sansão de que eu não posso me acomodar diante dos meus inimigos. E a maior luta que você tem que vencer começa dentro de você, no seu coração. Ao mesmo tempo, quando eu olho para essa espiral de vingança e mais vingança e mais vingança, o capítulo de número 15 é marcado por retaliações sucessivas, guerras. E esse capítulo 15 é um grande contraste com o que Jesus Cristo ensina aos seus discípulos ali no Sermão do Monte. Ensina para mim, ensina para você. Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 44, ele nos ensina: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Enquanto Sansão estava querendo vencer uma guerra com a força física, Jesus nos ensina a vencermos as batalhas com o amor. Não estamos lutando contra pessoas, estamos lutando contra o pecado. E a nossa luta contra o pecado precisa ser fundamentada na palavra do Senhor, precisa ser fundamentada no amor. Por isso, antes de publicar alguma coisa na rede social, pergunte: tem amor nisso? Deus vai ser louvado e glorificado com o que eu estou fazendo? Se você tem que tomar uma atitude, uma ação, às vezes um pouquinho mais dura, pergunte: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Estou fazendo isso em amor ou é vingança? Estou fazendo isso em amor ou estou fazendo isso para massagear o meu próprio ego? Jesus nos chama a uma vida de relacionamento fundamentada no amor. E vamos aprender. Nós amamos porque Ele, o Senhor, nos amou primeiro. Deus é amor e nós fomos alcançados pelo seu grandioso amor. E por isso, pela graça e pela misericórdia do Senhor, podemos dizer: encontrei liberdade em Cristo Jesus. Por isso eu sou livre e não sou escravizado pelo pecado. Que Deus abençoe de maneira poderosa o seu dia.